E com quem comercializavam os vênetos antigos? Essa aqui é uma pauta que foi deixada por um dos inscritos do canal, o Giovanni. Já agradeço vocês por sempre fazerem os vossos comentários aqui. Eu sou Fernando Menegatti, esse aqui é o canal Linguamare. Você já é convidado para curtir e para se inscrever no canal e ativar o sino das notificações para sempre ficar por dentro do que é postado aqui todos os dias com bastante regularidade. Isso a partir das 6h30 da tarde você sempre tem acesso a novos vídeos aqui no canal Linguamare. Portanto, eu me chamo Fernando Menegatti e agora a gente pode ver, esse aqui é um assunto bem interessante, principalmente para mim, que eu me interesso bastante por essa história, enfim, antiga dos vênetos, praticamente a pré-história, ou a Idade do Bronze ali, né, com quem comercializavam os vênetos antigos. É verdade que eles comercializavam com muitos povos ali, tá, pessoal? Mas claro que nós sempre temos, digamos, uma base comercial mais próxima, uma base comercial mais vantajosa e que ficou mais conhecida, pelo menos também mais registrada aí na face da história. É isso que eu pretendo trazer aqui para vocês. Olha só, os antigos vênetos que habitavam, como a gente sabe, né? Porém, eu sempre faço esse adendo aqui, porque muitas vezes é a primeira vez que a pessoa está assistindo o vídeo, né? Então, os antigos vênetos que habitavam a região onde hoje está localizada lá a região do Vêneto, né? Lá no nordeste da Itália, a região do Vêneto, e cuja capital também é Veneza, né? A capital é Veneza, da região do Vêneto, enfim, e partes do nordeste da Itália e norte. Naquela época, para se falar a verdade, ali era tudo meio que junto, reconhecida ali aquela região venética, era tudo meio junto, não tinha muita divisão, tá? Então você ia pegar a região do Vêneto, o Friul, pegava também ali partes do Trento, então existia meio que uma cultura comum, muitas vezes, em muitos desses territórios, em muitas dessas regiões. Então eram conhecidos aí os antigos vênetos por suas atividades comerciais e contatos com diversos povos ao longo da história. Muitos desses povos, como a gente já viu aqui no canal, foram reconhecidos ali na história antiga também como sendo outros vênetos, né? Eles estabeleceram rotas comerciais e trocas com várias culturas e regiões, desempenhando um papel crucial no comércio marítimo do Mediterrâneo. Já naquele tempo, já naquele período, eles tinham essa vocação, né, para o comércio marítimo. Enfim, alguns dos povos e culturas com os quais os vênetos antigos comercializavam. Vamos dar uma olhada aqui. O primeiro deles que eu destaquei foram os etruscos, que também é um povo bem antigo ali. Então os vênetos tinham sim uma conexão comercial com esses etruscos, que, como a gente sabe, é uma antiga civilização que habitava a região central da Itália, e eles trocavam mercadorias como cerâmica, metais, tecidos e produtos agrícolas. Estou falando sobre os principais produtos aqui. Os gregos também, eles comercializavam bastante com os gregos. Os vênetos mantinham esse contato comercial ali com os gregos, principalmente com as colônias gregas estabelecidas no sul da Itália. Como vocês sabem, o sul da Itália teve bastante influência ali de gregos, né? E nas ilhas próximas. Essas trocas envolviam bens como azeite, vinho, cerâmica e outros produtos mais. Povos do Adriático, aqui a gente tem uma miscelânea, né? Dada a sua localização na região do Adriático, os vênetos comercializavam com outros povos que habitavam as áreas costeiras ao redor do mar Adriático. Então, se vocês forem acessar o mapa ali da Itália e encontrarem o mar Adriático, muito provavelmente todos esses povos que estão aí ao redor se tinha assim um hábito rotineiro de comercializar com os vênetos, não só com os vênetos, mas com outros povos que estavam ali. Os ditos, né, ilírios, que são aqueles que estão para lá do Adriático, também, né, eles acabavam tendo um costume muito assíduo ali de comercializar. Claro, a gente já mencionou aqui que pode ser, né, não se sabe, tá, pessoal, não se sabe, eu não posso vir aqui afirmar, mas pode ser que os vênetos antigos também teriam participado dessa confederação dos ilírios. Se vocês forem ver ali os trajes, né, dos vênetos antigos, a cultura armamentista como era, e principalmente as vestimentas. Se vocês forem analisar os vênetos antigos e os seus vizinhos já ditos ilírios,
era bem próximo, né? Era uma coisa bem, se diria assim, uma bem homogênea ali, tá? Então pode ser que, porque a gente sabe que ilírios, digamos, originalmente era uma tribo só, porém acabaram nomeando todas aquelas tribos ali como ilírios. Então não era verdade, cada uma das tribos se chamava de um nome diferente. Pode ser que os vênetos, sim, se chamavam vênetos, mas de certo ponto ali, cultural, comercial, também fizeram parte desses tais ilírios, tá? Assim como lá nos celtas, né? Vocês sabem que existiam várias tribos celtas, mas eles não se chamavam celtas, eles chamavam cada um com o seu nome. Pode ser que os vênetos fizeram parte disso, quem sabe, né? Pegando assim pelo lado superficial dos trajes, dos objetos, parece, né? Então, os vênetos comercializavam com outros povos que habitavam as áreas costeiras ao redor do mar Adriático, incluindo ilírios, né? Gregos e outros grupos étnicos. Os gregos a gente já mencionou aqui. Vamos lá. Esse daqui é meio que lógico, né? Os romanos depois, né? Depois de uns 10 séculos depois, né? À medida que a República Romana expandia sua influência na Península Italiana, os vênetos também estabeleceram relações comerciais com os romanos. Isso efetivamente praticamente todos os povos ali fizeram, né? A cidade, então, de Veneza, que mais tarde se tornaria um importante centro comercial e naval, provavelmente manteve interações comerciais com as cidades romanas. Isso a gente sabe, né? Isso aconteceu com a República de Veneza quando o Império Romano é desmantelado. A República de Veneza tentou ali manter um contato com o Império Bizantino, né? Para ficar, de certa forma, independente, digamos. Não vamos... mas como independentes se eles ainda eram uma província do Império Bizantino? Sim, mas o Império Bizantino estava lá no Oriente Médio, né? Enquanto eles estavam na Península Itálica e ao redor eram todos lombardos. Imaginem vocês se eles fossem, digamos, se ajoelhar os lombardos, eles não teriam a independência que eles tiveram, como aquela que eles tiveram com o Império Bizantino, que estava longe, que não tinha condições assim de ficar ali cuidando, né? Ficar mandando. Eles não tinham essa bola toda, né? Já foi meio que um ato político, mas um ato inteligente, né? Para eles conseguirem essa independência meio que com calma, tá? Dos romanos, assim. Então as mercadorias trocadas incluíam, como eu já falei para vocês, eu só vou fechar, né, aqui. As mercadorias trocadas incluíam uma variedade de produtos, como já dito, cerâmica, metais, sal também, especiarias, tecidos, azeite, vinho, âmbar e outros produtos naturais. É importante a gente mencionar que a localização geográfica dos vênetos, com suas ligações marítimas, permitiu-lhes ser intermediários importantes nas rotas comerciais entre diferentes regiões e culturas, tá? Então essas atividades comerciais contribuíram para o desenvolvimento econômico e cultural dos vênetos antigos e desempenharam sim um papel na formação das bases para o futuro sucesso comercial e marítimo do que viria a ser a República de Veneza. Portanto, espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa aí nos comentários o que você achou. Se você tem alguma dúvida a mais em relação a isso, em relação ao comércio ou desenvolvimento, né, da civilização vêneta a partir daquele período ainda lá da antiguidade. E se não tiver nada, deixa um emoji, sempre é importante, como eu sempre menciono para vocês, deixa um emoji se não quiser comentar, porque o emoji ajuda o canal a crescer e o vídeo a ir mais longe. Vi ringrazio, ciao ciao, Strucon.